Obrigado pela oportunidade. Deputado Herculano Borges, ocupando a presidência dessa casa. Eu quero dar continuidade ao tema que eu estava abordando durante o grande expediente, mas que, pelo regimento, fui obrigado a parar às 11 horas da manhã. Então, eu dizia que hoje cedo apresentei um projeto de lei que visa aumentar o controle e coibir desvios dos produtos comprados pela administração pública. Com um simples ato, uma coisa barata, super viável de ser implementada imediatamente, que é fazer com que os fornecedores de produtos que a administração pública compre, que ele venha com um adesivo com os seguintes dizeres: venda proibida, mercadoria destinada exclusivamente ao fornecimento para o Estado de Mato Grosso do Sul. E ali embaixo também virá o número do processo e da licitação. Isso vai ajudar a coibir qualquer tipo de desvio. Então, nós, como fiscalizadores e os devidos órgãos, deverão fazer essa auditoria nos almoxarifados e verificar se, nesses almoxarifados públicos, os produtos comprados contêm esse adesivo. É uma forma da gente respeitar principalmente aí os princípios da moralidade, da eficiência e da publicidade dos atos administrativos. Então, conto aí com o apoio dos nobres parlamentares para que a gente possa trazer aqui para a votação mais esse instrumento a favor do combate à corrupção. No dia de amanhã, esta Casa de Leis estará apresentando e executando uma audiência pública com o tema turismo aqui em Mato Grosso do Sul. Acontecerá, então, nessa quarta-feira, às 14 horas, pontualmente. Iremos estar recebendo diversas autoridades e pessoas ligadas ao trade turístico para a gente poder debater e fazer uma agenda, uma pauta positiva em prol do turismo em Mato Grosso do Sul. Eu quero só aqui apresentar alguns números para que as pessoas que nos acompanham possam ter a noção da importância que é o turismo para o nosso Estado. O Mato Grosso do Sul possui uma extensão territorial de mais de 357 mil quilômetros quadrados. Isso equivale a um país inteiro, como a Alemanha, a 2 territórios do Uruguai e, pasmem, 4 vezes o tamanho do país de Portugal. Além dessa imponência territorial que nós temos, Mato Grosso do Sul está posicionado sobre a segunda maior reserva de água doce do mundo, que é o sistema aquífero Guarani, estando atrás apenas do aquífero Alter do Chão, que também é aqui no Brasil. Estamos situados no coração da América do Sul, possuindo 7 vizinhos com quem a gente se relaciona comercialmente e ajudam a completar esse mosaico natural e cultural. Fazemos fronteira com 2 países, Paraguai e Bolívia, e divisa com 5 estados brasileiros. Somos genuinamente o estado do Pantanal, maior superfície alagável do mundo e um dos biomas mais incríveis e ricos do planeta, numa harmoniosa e exuberante combinação de água, fauna, flora e gente. São mais de 230 espécies de peixes, 650 de aves, 80 de mamíferos e mais de 50 espécies de répteis. E isso sem contar os inúmeros rios cristalinos e mergulháveis, nossas formações rochosas, que abrigam grutas e verdadeiros paraísos naturais. O turismo mundial movimentou 8 trilhões de dólares em 2018 e corresponde a 1 em cada 10 empregos gerados. O Brasil, pela 3ª vez consecutiva, foi eleito o principal destino de aventura, segundo o ranking Best Countries em 2018, apesar da humilde média de 6 milhões de estrangeiros que recebemos todo ano. Só para a gente ter uma comparação, apenas a cidade de Miami recebe 7 milhões de estrangeiros todos os anos. E o nosso país inteiro, com a quantidade de praias, a quantidade de atrações que nós temos, com o nosso tamanho territorial, conseguimos perder nesse ponto do turismo para apenas uma cidade norte-americana. Mas a gente pode reverter isso. Mato Grosso do Sul é hoje um dos destinos brasileiros mais procurados pelo ecoturismo.
onde podemos encontrar inúmeras atividades como pesca esportiva, cavalgada, passeios fora de estrada, safaris, exploração de trilhas, cavernas, grutas, observação de aves e também experimentar as delícias da nossa gastronomia e também da nossa cultura. No entanto, o turismo em nosso país encontra diversos desafios e obstáculos que podem justificar as razões pelas quais não estamos entre os 40 países mais visitados do mundo. Nós temos uma malha logística de transporte muito precária. 10% dos 1.700.000 quilômetros de estradas é asfaltada. Vivemos insegurança nas estradas brasileiras, assaltos, buracos, má sinalização, violência. Não temos companhias aéreas de baixo custo. Os aeroportos, muitos estão inabilitados e abandonados. Os nossos parques nacionais também estão abandonados. Outra comparação que eu vou fazer com os Estados Unidos. O Brasil tem 71 parques nacionais. E a gente recebeu no ano passado, entre estrangeiros e brasileiros, apenas 7 milhões de visitantes. Os Estados Unidos possuem 59 parques e, pasmem, eles receberam, no ano passado, 307 milhões de visitantes. Agora, qual país é mais bonito, o Brasil ou os Estados Unidos? É claro que é o Brasil. Nós temos uma comunicação e marketing ineficazes e ineficientes com relação ao turismo. Precisamos ajudar o empresário, precisamos ajudar aqueles que estão na frente, recebendo os turistas, fazendo com que a economia gire, né, e gere empregos. O excesso de burocracia que temos, o excesso de regulamentação, carga tributária, tudo isso atrapalha o nosso turismo. Exemplo, os custos portuários no Brasil são 20 vezes mais caros do que em países como Emirados Árabes, China e Austrália. Então, dada a importância desse assunto, amanhã estaremos realizando este evento, que contará com a presença de muitas pessoas de todo o Estado, especialistas, as fundações e as secretarias de turismo municipais. Turismo mais forte, futuro mais próximo. Juntos podemos fortalecer o turismo e valorizar o nosso Estado. Aproveito para cumprimentar os nobres pares para estarem presentes também. E puxando o tema turismo e fazendo a correlação com essa excessiva regulamentação, venho aqui trazer uma realidade vivida por milhares de sul-mato-grossenses. O exemplo que quero trazer aqui, ele acontece diariamente. E ele se dá por uma limitação legal, onde os motoristas das suas caminhonetes, dos seus carros que moram aqui em nosso estado, são impedidos de instalar pneus adequados e mais resistentes em seus veículos particulares, em substituição aos originais, bem como realizar pequenas adaptações que os tornariam mais seguros e eficientes. Ora, vivemos num estado com características peculiares, essencialmente voltado para o agronegócio. São 35 milhões de hectares distribuídos em mais de 60 mil propriedades privadas, propriedades rurais, que não são atendidas por uma estrada asfaltada ou minimamente ali manutenida. Além disso, ainda temos as propriedades localizadas no Pantanal, que durante as cheias tornam qualquer tipo de transporte um grande desafio. No total, segundo dados da AGESUL, o nosso estado possui 60 mil quilômetros de estradas e apenas 10% disso tudo é pavimentado. É evidente e amplamente sabido que nossos automóveis, motos, caminhonetes e até os caminhões são fabricados, testados para atender ao uso urbano e rodagem sobre pavimentos asfálticos. Os pneus que acompanham quase a totalidade dos modelos comercializados não foram desenvolvidos para atender com segurança e resistência à realidade dos nossos caminhos e estradas. Então, como fazem esses proprietários rurais, como fazem essas pessoas que vivem, trabalham, pagam seus impostos e usam essas áreas onde é necessário chegar por estradas encharcadas, pedregosas, esburacadas e muitas vezes abandonadas pelo poder público, como se locomover com segurança e trabalhar em regiões de atoleiros que ficam meses inundadas ou levar os turistas para as atrações nos parques? É óbvio e oportuno afirmar que a solução para esse problema é simples e qualquer país do mundo isso é legalmente adotado. Poder substituir os pneus originais dos veículos por pneus de maior aderência, resistência e durabilidade. Essa simples solução encontra um grande inimigo em nosso estado. Os órgãos de fiscalização, que estão no seu dever, estão amparados pelo incongruente
e defasado o artigo 8º da Resolução 292 de 2008 do Conselho Nacional de Trânsito. Esses agentes aplicam as multas e apreendem os veículos que possuem pneus especiais para uso fora de estrada. Só para concluir, senhor presidente. Ainda que os mesmos tenham sido comercializados no Brasil ou que possuem indicativos internacionais de teste de segurança. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu gosto de comparar o Brasil com uma potência mais forte que a nossa. O segmento de pneus e acessórios movimenta um mercado milionário, que aqui em Mato Grosso do Sul não seria diferente. Entendo a necessidade de regulação e fiscalização, principalmente quando o assunto é segurança. Friso aqui que sempre estarei ao lado da lei. Mas seria incoerente e utópico, da minha parte, solicitar ao poder público que asfaltasse os outros 54 mil quilômetros de estradas de terra que ainda restam e ligam os 4 cantos do nosso estado. Como legisladores, devemos usar o bom senso e entender também o lado do contribuinte, que é regido pelas leis que fazemos. Haja vista as péssimas condições de estradas e a incapacidade do Estado em mantê-las ideais ao tráfego, devemos, no mínimo, assegurar aos proprietários dos veículos o direito de fazer as devidas adaptações, sem que comprometa a sua segurança e dos demais usuários. Não é justo punirmos o condutor que possui seu veículo adaptado para andar no Pantanal, por exemplo, sem que antes lhe sejam dadas as condições mínimas de trafegabilidade que um veículo normal poderia percorrer. Recentemente estive reunido com centenas de pessoas que vivem essa dura realidade, não só pelo receio de infringir as leis e colecionar multas, mas pela inviabilidade real de se locomover e trabalhar utilizando os pneus tradicionais. Por inúmeras vezes, os próprios veículos oficiais do Estado e viaturas policiais atolam em regiões isoladas e acabam sendo socorridos por esses mesmos veículos que acabam ajudando no reboque e no resgate, esses jipes, essas caminhonetes adaptadas para o fora de estrada, bem ao nosso estilo pantaneiro. Faço aqui um especial agradecimento aos jipeiros e praticantes de trilha fora de estrada em nosso estado, que através dos passeios e expedições contribuem sobremaneira para o turismo e visibilidade de Mato Grosso do Sul. Todo ano recebemos milhares de aventureiros que, com suas famílias, lotam pousadas e restaurantes nos locais mais inóspitos do nosso estado. Não posso deixar de mencionar o importante trabalho de resgate de viaturas e vidas que os jipeiros brasileiros realizam voluntariamente em atoleiros, em enchentes e também após tragédias, como o que aconteceu em Brumadinho, e tantas outras que exigiram que esses veículos civis adaptados pudessem fazer o resgate nesses ambientes e que, pela lei, estariam desamparados. Por se tratar de uma lei federal, estou encaminhando às autoridades competentes do Sistema Nacional de Trânsito um pedido de revisão do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a resolução supracitada. É necessário flexibilizar e desburocratizar medidas que afetam diretamente milhares de motoristas sul-mato-grossenses. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Capitão Contar.